Vamos tratar então do século XX, sobre desenvolvimentos tecnológicos, né? E vamos entrar no século XXI e vamos falar sobre algumas questões científicas. Então, o século XX foi um século de progresso, foi um século de desenvolvimento, foi um século anormalmente à frente do século anterior, 19, porque no 20 tivemos avanços realmente grandes na área tecnológica, na área do desenvolvimento social, porque isso são jogos políticos. Como assim? São questões políticas aos quais envolvem toda a sociedade, são relações diplomáticas, de certa forma, assim podemos entender. São relações políticas aos quais se estabelecem em relação a países que estão à frente de outros países. Esses que estão na frente de outros países são mais desenvolvidos, não é assim que compreendemos? Mas por que são mais desenvolvidos? Porque também se pode entender que, se tratando do cerne da questão, da área central da questão, é que esses países mais desenvolvidos foram os países primordialmente primários nas questões tecnológicas, nas questões de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano. Então, se tratando dessas questões todas, é que podemos compreender que a tecnologia que surgiu nesses países foi repassada para outros países. Mas a questão do mérito, né, vindo do marketing, não se perdeu não, pelo contrário, o mérito vindo do marketing é que faz com que esses países sejam reconhecidos como os primários da tecnologia, como os fundadores da tecnologia. E assim podemos compreender, e assim podemos entender quais desenvolvimentos em si do século XX, a questão do trem, das ferrovias e a questão dos celulares. Celular eu já tratei aqui no canal, em vídeos anteriores, mas a questão do trem é tudo para facilitar as relações humanas, facilitando assim a chegada do operário até seu setor de trabalho, até o seu setor trabalhista. Tudo isso maximiza as relações humanas e faz com que as pessoas venham a ter uma qualidade de vida superior ao que tinham antes. A qualidade de vida superior em relação ao passado, uma qualidade maior em relação ao passado. Isso tudo favorece o social, isso tudo favorece ao Estado. O Estado lucra mais com esse monetário, o Estado ganha em cima dessas questões que possivelmente pensamos que ele perde. Pensamos porque no setor de produção, nos monopólios, nos oligopólios, nas indústrias, então se gasta dinheiro, obviamente, é uma questão óbvia, para poder produzir tecnologia. E se ganha dinheiro pelo uso da tecnologia, né? Pelos gastos em si das massas em relação às tecnologias no quesito social do dia a dia, né? Do convívio social do dia a dia das pessoas em relação, né, ao seu meio social. E então, o que também cresceu demais, o que também se desenvolveu demais, foi a questão da internet. Então, tudo se maximizou, se aumentou, isso que é maximizar, para poder favorecer as relações humanas. E esses países, donos da tecnologia, donos dos setores trabalhistas, se tornaram países extremamente visados. Visados para quê? Nas relações diplomáticas, porque esses países em si, primordialmente e essencialmente, são os países aos quais vão lucrar mais na questão monetária acima dos outros países,
porque justamente a tecnologia, se tratando novamente dessa questão, a tecnologia emergiu, que significa surgiu deles. Então é basicamente isso. Se tratando do século XX, um século de avanços extraordinários, os quais não podemos ignorar. Agora eu faço uma relação com o século XXI. O que temos no século XXI de novidades que não surgiram exatamente do século XX? Ora, temos novidades no século XXI que surgiram no século XXI, mas se tratando de novidades que surgiram no século XX, é o que vimos basicamente quase que totalmente em níveis de proporcionalidade, que significa justamente a análise de um todo e consideração de um todo, de uma totalidade, mesmo que exista minimitudes, se relaciona com a totalidade. Como assim? Porque, olha só, no século XXI estamos gozando do avanço tecnológico, de certa forma, né? E isso significa que temos tecnologias do século XXI, mas a grande maioria do século XX. Então, considerando isso, podemos dizer o que toda a tecnologia basicamente é do século XX é considerável e é compreensível. Então, assim podemos tratar. Então, se tratando disso, o século XXI, estamos em um estado de aproveitamento das questões tecnológicas, das questões em si do século XX. Então, se tratando dessas questões, podemos dizer que o homem evoluiu dado a tecnologia? Não, porque existem inúmeros problemas. Eu já tratei nesse canal sobre isso, sobre o avanço tecnológico, o avanço do desavanço, o progresso do regresso. Então, quais questões científicas em si podemos tratar aqui? Bem, se tratando disso, podemos falar que o ser humano em si avançou biologicamente em questões em si de patologias, no sentido de cura, porque patologia significa doenças, no sentido de cura, porque o ser humano em si passou a aprender a lidar com seus próprios problemas e a lutar contra os seus próprios problemas e a vencer os seus próprios problemas e a lutar contra os seus próprios transtornos e vencer os seus próprios transtornos. Porque o ser humano, quando passou a ter o domínio, de certa forma, da biologia, ele, de certa forma, passou a ter uma vida mais longeva. Então ele passou a viver mais em comparação ao passado devido ao surgimento de pandemias, né? E então possivelmente qualquer doença tem a capacidade de se tornar uma pandemia quando não temos capacidades reativas de reagir adequadamente ao surgimento da doença. Isso significa que uma reação não apropriada, não adequada, configura em um problema, porque as ações naturais das doenças podem se desencaminhar no sentido de se descontrolar os níveis de pessoas doentes. E isso tudo pode favorecer o caso de uma pandemia se a raça humana, se o ser humano não tiver meios para poder reagir a essa ação natural. Então, para o ser humano poder lidar com as coisas, ele tem que ter ciências, tem que ter conhecimento. E Deus criou tudo, criou o meio natural, obviamente, criou tudo com inteligência e sabedoria. Para quê? Para que o ser humano venha se utilizar da inteligência e da sabedoria, do conhecimento das coisas, como forma de avançar para frente, não como forma de regredir. Então, nisso tudo vemos que o papel do ser humano é justamente cuidar uns dos outros, é auxiliar uns aos outros, é progredir uns aos outros,
para que venha alcançar de fato o clímax. O clímax, qual clímax é esse? Justamente do estatuto de varão perfeito. É realmente essa condição do ser humano? Porque na Bíblia, vamos tratar agora das Escrituras Sagradas, olha só, a função primordial e essencial do ser humano é ser perfeito. É verdade, Mateus? É verdade, porque as imperfeições da terra nos fazem compreender que as nossas limitações referentes às nossas ações nunca vão poder chegar a um estado de perfeição devido às imperfeições da terra, mas tem um estatuto de varão perfeito. O que podemos compreender disso, que o varão é perfeito de verdade, é que se achega em uma questão ética, de uma moral cristã, ao qual podemos ser realmente primorosos. No sentido de que primoroso? No sentido de avanço. Em que sentido de avanço? No sentido de possuir minimamente erros inconscientes, enquanto que o nosso consciente justamente vai estar voltado totalmente para a obediência. Então isso é o estatuto de varão perfeito. E o progresso da raça humana tem que progredir a esse nível. Justamente a esse nível. Mas eu ia dizer também a um nível de ser excludente em relação às patologias, em relação às doenças e mais longevidade. Mas isso não pode ser tratado justamente se o ser humano não for apto para isso. Como ser apto para isso? O estatuto de varão perfeito é um estatuto ético da moral cristã. Isso tudo favorece o ser humano, pois um ser humano obediente a Deus significa que justamente menos problemas para aquele ser humano. E a verdade vai aniquilar completamente as questões das problemáticas e das doenças, das patologias, de certa forma sim. Mas se tratando do ser humano em relação à Terra, sempre vamos ter problemas. Mas em questão de diminuir nesse sentido, em questão de aniquilar, não vamos aniquilar, mas vamos diminuir. E realmente tudo ocorre segundo a vontade de Deus, né? E então, realmente o que pudermos, na nossa razão, tirar da nossa vida de ruim, para que as outras questões sejam naturalmente naturais, se tratando da natureza problemática em relação ao ser humano problemático, assim vamos tratar com prudência, né? Assim vamos tratar com consciência, né? Então, se tratando disso tudo, é que eu deixo esse áudio gravado e minha vida é para exaltação máxima da Trindade. Amém.